Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal da ITS e hoje eu vou mostrar para vocês um traçado chamado quadrado para redondo excêntrico. Então eu vou mostrar para vocês passo a passo como que vocês fazem esse tipo de planificação, beleza? Mas antes de a gente começar, inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos que são liberados aqui todas as semanas, beleza? E não se esquece, o nosso livro de traçagem de caldeiraria já está quase finalizado. É só você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e lá nesse livro contém mais de 200 traçados de caldeiraria, tanto utilizando o método por cálculo, seria a parte de trigonometria, tanto utilizando o método por compasso. Então eu detalho passo a passo para você, caso você queira ingressar nessa área ou caso você já esteja nessa área, mas você precisa ali de um livro para estar planificando o seu tipo de traçado, beleza? Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, galera. Aqui a gente tem o nosso quadrado para redondo excêntrico, tá? Então eu vou passar as medidas do nosso quadrado. O nosso quadrado, ele tem 120 por 120 milímetros, tudo bem? Então ele tem uma largura de 120 e uma altura aqui de 120 milímetros. O diâmetro do nosso quadrado para redondo, ele tem 80 milímetros. Então esse diâmetro aqui é 80, tá? E ele está tangenciando, tá? A circunferência está tangenciando essa linha aqui que se encontra na vertical pra gente, tudo bem? Lembrando que ele não está, a circunferência ela não está no centro do nosso quadrado, ela está deslocada, tá? Ele está excêntrico aqui, então está tangenciando essa linha aqui, tudo bem? Então é desse jeito que a gente vai estar planificando. Por que eu não fiz todo o nosso quadrado aqui, né? Não fiz a projeção aqui da altura dele? Porque a gente não precisa disso tudo. A gente só precisa dessas informações aqui, que eu vou pegar e passar para vocês. E com elas a gente já consegue fazer a planificação. Tudo bem? Então vamos marcar aqui para vocês verem. Então a gente tem aqui, ó, 120 milímetros. Então ele tem 120 milímetros daqui até aqui, tudo bem? Temos 120 milímetros daqui até aqui, como também a gente tem 120 milímetros daqui até aqui, ó. Então a gente tem esses dados aqui, 120 por 120. O diâmetro dele a gente tem um diâmetro aqui de 80 milímetros. Então são esses dados aqui primeiros, tá? Que a gente vai precisar para fazer a execução. E agora eu vou definir uma altura, tá? Uma altura para esse tipo de traçado. A gente vai colocar aqui, ó, H. H seria a altura, tá? Então o nosso H vai ser de 100 milímetros. A gente vai definir aqui uma altura de 100 milímetros para esse tipo de planificação aqui. Tudo bem? Lembrando que a gente não vai utilizar cálculo. A gente só vai utilizar o método por compasso. Então eu vou fazer toda a planificação utilizando esse cara aqui, beleza? Antes de a gente começar a fazer a planificação, a gente precisa detalhar algumas coisas. A gente vai detalhar alguns pontos aqui, ó. Então vamos lá, a gente vai começar com esse ponto aqui de cima, tá? Que é o cruzamento dessa linha aqui, que a gente vai chamar de ponto 4. Aí a gente vai descer, esse daqui é o ponto 3, o ponto 2 e o ponto 1. Lembrando que para achar essas linhas que são tracejadas aqui, eu preciso dividir essa circunferência, né? Então aqui vai ser 30 graus, 30 graus e 30 graus, tá? Então a gente está dividindo aqui a circunferência. A mesma coisa vai acontecer desse lado. Cheguei no ponto 1, agora eu vou descer ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Então são com esses pontos aqui que a gente vai fazer a execução da planificação, beleza? Mas antes de a gente fazer a planificação, a gente vai encontrar agora as verdadeiras grandezas. O que seriam as verdadeiras grandezas? As verdadeiras grandezas, elas vão ajudar a gente a fazer a planificação. Seria basicamente isso daqui. Aqui a gente tem uma linha, né? Mas como que a gente sabe o tanto que ela está planificando na parte de baixo, né? O tanto que ela cruza na parte de baixo. Então as verdadeiras grandezas, elas vão ajudar a gente a fazer a planificação desse cara aqui. É com ela que a gente planifica, tá? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha aqui, ó, paralela com essa, tá? Então eu vou puxar mais ou menos aqui uma linha qualquer, uma medida qualquer para esse lado, ó. Uma medida qualquer, certo? E agora eu vou fazer no esquadro, subir uma medida aqui no esquadro. Também
uma altura qualquer. Eu vou definir essa altura aqui ainda, tá? A gente vai definir aqui essa altura com 100 milímetros, que seria a nossa altura da nossa planificação. Então eu vou colocar aqui, ó, a nossa altura de 100 milímetros, ela vai vir no máximo até esse ponto aqui, ó. Então esse ponto aqui representa que a gente tem 100 milímetros de altura, beleza? O que nós vamos fazer agora para achar as primeiras verdadeiras grandezas, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar dessa parte aqui, esse lado eu vou chamar de lado B. Então vou pegar esse lado aqui, ó, toda essa planificação desse lado eu vou chamar de lado B, tá? Depois da linha de centro para cá, lado B. Depois da linha de centro para lá, lado A. Então a gente tem dois lados, lado B e lado A, tá? O que a gente vai estar planificando agora, achando as verdadeiras grandezas, é do lado B. Então aqui a gente vai fazer a parte do lado B primeiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a medida do 4, tá? Então eu vou chamar esse ponto aqui de baixo para facilitar a execução para vocês. Vou chamar de 0. Então vamos imaginar aqui que nós temos um ponto 0 aqui, ó. Então eu vou pegar de 0 a 4. Então eu vou vir aqui, ó, bem certinho, que a gente vai pegar essa medida, tá, ó. Vou pegar essa medida de 0 a 4 e vou transferir para cá, ó. Esse ponto onde está na 90 graus e vou cruzar. Cruzei aqui, aí agora só vou puxar esse ponto até aqui, ó. Então aqui a gente já tem o ponto de 0 a 4, que eu vou chamar agora esse cara de ponto 4. Tudo bem? Então a gente tem esse primeiro ponto aqui que é o nosso ponto 4. Beleza, agora eu vou pegar aqui do nosso ponto 3. Também vou cruzar aqui embaixo. Vou pegando a altura lá de cima e agora eu vou cruzar agora o nosso ponto 3. A mesma coisa eu vou fazer com o ponto 2 e com o ponto 1. Então aqui agora a gente definiu as verdadeiras grandezas do ponto B, tudo bem? Então pegamos aqui todas as verdadeiras grandezas do ponto B e agora a gente vai fazer em relação ao nosso ponto A, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, vou dimensionar essa linha mais um pouquinho para esse lado aqui, ó, com uma medida qualquer também. Vou fazer uma outra linha aqui na vertical. Lembrando que a gente também está utilizando aqui como referência o esquadro, tá? Tem que estar 90 graus aqui certinho. E vou definir a altura. Qual é a altura? 100 milímetros, que é essa altura aqui, ó, que a gente está utilizando. Então aqui eu vou marcar 100 milímetros aí, ó. Beleza, agora a gente tem aqui o nosso lado A. Então esse lado aqui seria o nosso lado A, beleza? O que nós vamos fazer? A gente vai pegar agora as medidas que foram projetadas do nosso lado A. Sem elas, a gente não consegue fazer a execução, tá? Então, a gente vai utilizar todas as medidas que foram projetadas do lado A. Além disso, qual é a outra medida que a gente vai utilizar também deste lado? Esse lado aqui eu vou chamar esse ponto, essa medida daqui até aqui, de ponto C, tá? Então a gente vai ter aqui esse comprimento aqui, que é chamado aí de ponto C, beleza? Então eu vou vir aqui e vou pegar o nosso lado A primeiro. Então eu vou pegar aqui o nosso ponto C, vou pegar deste ponto aqui, ó, daqui de baixo até tangenciar a circunferência. Fez isso, é só vir aqui do nosso ponto 0 de novo, né, que é a saída, e deslocar para essa linha na horizontal. Feito isso, é só pegar a altura até esse ponto aqui embaixo, que é classificado como nosso ponto C. Então a gente tem aqui, ó, ponto C. Beleza, pegamos o ponto C, agora a gente vai pegar o ponto 4, né? Que sai desse ponto 0 até o 4 aqui. Vou marcar esse ponto aqui como 0 também. Então esse ponto 0, ele vai sair daqui de dentro, ó, até aqui, ó. Cruzou no ponto 4, eu vou fazer a mesma coisa, só vou jogar para lá e cruzar aqui de novo.
Então aqui a gente já tem o nosso ponto 4. A mesma coisa eu vou fazer com o ponto 3, ponto 2 e o ponto 1 que está desse lado aqui, que a gente não projetou. Que a gente tem um ponto 1 que vai até aqui, ó. A gente vai pegar o ponto 3, o ponto 2 e o ponto 1 agora e jogar todos para a verdadeira grandeza. Então agora a gente tem a marcação de todos os pontos aqui, ó. Trouxemos todos os pontos para cá. Então no nosso lado B, essa primeira aqui, essa primeira linha, ela representa o nosso ponto 4. Vou deixar marcado aqui para vocês conseguirem enxergar. Ponto 4. Essa terceira linha que está aqui dentro, ó, ela representa o ponto 3. Depois vem o ponto 2, que é essa linha. Depois vem o ponto 1, que é essa linha de fora. A mesma coisa acontece com essas linhas aqui, ó. Esse daqui seria a nossa linha C. Aqui a nossa linha 3, linha 2, linha 4 e depois a nossa linha 1 que está marcando do lado de fora, tá? Então essa daqui seriam nossas verdadeiras grandezas. São com essas daqui que a gente vai conseguir agora fazer a nossa planificação, beleza? Então bora para a planificação, eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês como que a gente planifica utilizando aqui esses critérios. Feito aqui todo o nosso traçado, pessoal, então a gente fez toda a nossa planificação aqui do nosso quadrado para redondo excêntrico, pegamos aqui todas as nossas verdadeiras grandezas, agora a gente vai fazer a nossa planificação aqui na parte superior, tudo bem? Então vamos lá. O que nós precisamos fazer aqui primeiro é fazer uma linha na horizontal aqui, com a largura de 120 milímetros. Lembrando que tem que estar no esquadro aqui certinho, tá? Então vou fazer essa linha aqui com 120 milímetros. O que nós vamos fazer agora é encontrar as verdadeiras grandezas, tá? Então a gente vai pegar do ponto B, tá? Da referência B e da referência A, que é as verdadeiras grandezas aqui. O B é desse lado e o A é desse lado. Se vocês perceberem, a gente tem o cruzamento aqui do ponto 0 até o ponto 1, certo? Então a gente vai pegar o ponto 1 de B e o ponto 1 de A, tá? Para fazer o cruzamento aqui, para achar essa parte aqui do meio, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu compasso aqui, eu vou vir aqui no ponto 1, que foi o ponto 1 que é do B, tudo bem? Então eu vou vir aqui, ó, ponto 1. Pego aqui a medida do nosso ponto 1 e eu vou colocar desse lado aqui, ó. Então esse daqui é a medida do nosso ponto 1 e vou riscar lá em cima, ó. Fazer um arco aqui. A mesma coisa agora eu vou fazer com o ponto 1A. Então eu vou vir desse lado, vou pegar o ponto 1A. Peguei a medida do ponto 1A, venho desse lado e aplico o ponto 1A. Lembrando que esse lado aqui é o nosso B. E esse lado aqui é o nosso A. E aqui esse ponto que a gente acabou de achar é o nosso ponto 1. Tudo bem? Agora a gente vai fazer a ligação dos pontos. Ligamos esses pontos aqui, agora vai ser bem simples. Eu vou pegar agora o ponto 2B, ó, pegando a verdadeira grandeza aqui, e vou jogar ele aqui no B. Então eu vou pegar essa medida aqui, ó, e jogar um arco no B. Tá? A mesma coisa agora eu vou pegar do ponto 2A. Então eu venho aqui no ponto 2A, as verdadeiras grandezas que a gente encontrou. Feito isso, agora a gente vem aqui no ponto 2A e faz a conexão no ponto 2A. Eu faço um arco aqui no ponto 2A. Feito esses dois arcos, tanto utilizando o ponto 2A como o ponto 2B, agora a gente vai fazer as divisões. A divisão não é essa daqui, ó. Entre 1 e 2 é uma divisão, entre 2 e 3 é outra divisão. Então eu vou pegar aqui essa medida, que é do ângulo de 30 graus. Vou pegar essa medida e vou transferir aqui, ó, saindo do nosso ponto 1, vou transferir para cá, ó, para fazer o cruzamento no arco. A mesma coisa agora eu vou fazer desse lado aqui, ó, para fazer o cruzamento no arco. Então aqui a gente achou os dois pontos. Feito isso, agora é só fazer a ligação desses pontos. Então aqui agora a gente achou o nosso ponto 2, né? Nosso ponto 2B e o nosso ponto 2A. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o nosso ponto 3. Então eu vou vir aqui no 3A. Vou sair do nosso ponto A.
e vou fazer o cruzamento do nosso 3. A mesma coisa eu vou fazer com o nosso 3B. Feito isso, agora a gente vai pegar essas mesmas divisões aqui para colocar, para achar o nosso ponto 3B. Então eu vou pegar essa mesma divisão aqui embaixo e vou cruzar lá em cima. Então saindo do ponto 2 aqui, eu faço cruzamento no 3. Saindo do ponto 2 aqui, eu faço cruzamento no 3. Então aqui a gente agora acabou de identificar o ponto 3. Agora é só fazer a ligação desse ponto. Lembrando que todos esses pontos aqui estão sendo encontrados em relação às nossas verdadeiras grandezas aqui, tá? Agora a gente vai fazer o ponto 4. Então eu vou pegar o ponto 4B. Então aqui a gente tem o nosso ponto 4B, que é esse arco, e o ponto 4A. Então aqui a gente tem esse ponto 4, que é chamado de ponto 4A. Feito isso, agora a gente vai fazer as mesmas divisões. Eu vou pegar aqui de novo essa divisão aqui, lembrando que é a mesma. Vou pegar de novo essa divisão e vou jogar lá em cima ali, saindo do nosso ponto 3. As divisões aqui são as mesmas. Então aqui a gente fez as duas divisões e agora eu vou fazer a conexão dessas divisões. Então aqui a gente tem o nosso ponto 4 e aqui a gente tem o nosso ponto 4 aqui também. Então achamos os dois pontos 4. Agora a gente vai fazer o seguinte. Desse lado aqui a gente tem o nosso ponto C, certo? Que é a distância aqui também, que é a verdadeira grandeza daqui, ó. Então o que nós vamos fazer? A gente vai pegar do lado do ponto A, tá? Desse lado aqui que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa verdadeira grandeza aqui do ponto A. É CA, né? Pra falar a verdade. CA, vamos pegar a verdadeira grandeza do CA, tudo bem? Então, vamos pegando dessa verdadeira grandeza aqui. Eu vou colocar lá em cima, no ponto 4, e vou fazer um arco aqui, ó. Tudo bem? Então, esse tipo de arco. Desse lado aqui, que é do lado do ponto B, a gente vai utilizar outro método, que seria a altura. Então, a altura de quanto? A altura de 100. Por que de 100? Porque esse lado aqui está dando um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui do nosso quadrado para redondo excêntrico. Então a gente vai utilizar aqui com altura de 100 milímetros. Aqui a gente tem 100 milímetros, então vou puxar aqui com 100. Vou vir aqui no ponto 4 e fazer um arco. Então aqui a gente tem dois arcos aí com as medidas. Lembrando que esse ponto 4 aqui, né, ele tá vindo do C, e esse arco que eu acabei de fazer tá vindo dessa altura aqui, que é de 100 milímetros, que a gente tinha feito, tudo bem? Feito isso, agora a gente vai pegar a metade, que seria isso daqui, ó. A metade de 120 milímetros. Então eu vou vir aqui, vou pegar a metade de 120. Peguei a metade de 120, vou vir aqui no ponto B e vou cruzar com arco. A mesma coisa eu vou vir aqui e vou fazer no ponto A e vou cruzar com arco, tudo bem? Feito isso, agora é só fazer as ligações. Então a gente ligou aqui a parte de baixo, né, com os pontos na parte superior, e agora eu vou fazer a ligação do ponto 4 a 3, 2, 1 até chegar esse lado aqui. Ah lá, pessoal, aqui agora foi feita a nossa planificação, tá? Então a gente fez toda a planificação, só que esse daqui está representando um lado só, que seria esse lado aqui. A gente vai precisar fazer um molde desse daqui para poder fazer a projeção desse lado aqui, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse daqui em volta tudinho, vou fazer um molde desse cara e eu mostro para vocês no final como que ficou aí a nossa planificação. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, os dois. Então, esse daqui foi o que a gente planificou e esse daqui foi o molde que eu fiz. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar esse cara aqui, ó. Então eu vou pegar a minha régua, vou vir aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tá colocando ali na dobradeira, né? Vou vir dobrando aqui, ó, até finalizar aí todos os lados, tá bom? Vamos dobrar todos aqui até o molde e a gente monta e faz o encaixe de todos eles. Ah lá, pessoal, então aqui a gente finaliza a nossa planificação e olha aqui como ela ficou. Então ela tem aqui, ó, 90 graus certinho.
Se você pegar o esquadro aqui, ó, dá 90 graus certinho. E desse lado aqui a gente tem um ângulo, ó. Então aqui, ó, 90 graus. E desse lado aqui a gente tem um ângulo aqui, ó, tá? Foi o método da planificação que a gente utilizou, né? A gente deslocou aqui o diâmetro de 80 milímetros. Aí para vocês confirmarem, ó, aqui a gente tem 80, e aqui a gente tem os valores de 120 por 120, ó. 120 por 120. É claro que no papel fica um pouco soltinho, né? Mas é só para vocês verem aí como vocês conseguem fazer na chapa também. Na hora de dobrar, vocês vão conseguir desenvolver todinho o nosso quadrado para redondo excêntrico. Beleza? Então, pessoal, a gente finaliza aqui esse tipo de traçado. Espero ter ajudado vocês. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que em breve eu vou lendo e vou tirando as dúvidas de vocês, beleza? E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo e ative o sininho para que você receba todos os nossos vídeos que são liberados aqui todas as semanas, beleza? Forte abraço e nos vemos aqui no próximo vídeo.